Bom dia, bonjour pessoal! Hoje é terça-feira e eu estou indo para o escritório. Eu trabalho no centro de Vancouver, mas eu trabalho remoto. O escritório fica aqui, então de vez em quando eu venho, porque eu gosto de vir para o escritório de vez em quando. Eu saio um pouco de casa, interagir com as pessoas. Eu adoro o centro de Vancouver pra ficar andando a pé. É uma cidade linda. E agora, quando tá ficando friozinho, eles ligam luzes tipo de Natal pela cidade. Então fica uma gracinha. É isso. Voltei. Acabei de sair do trabalho. São 6 horas e tá tudo escuro já. Tá bem frio, tá chuviscando e é isso, vamos pra casa. Eu vou pra casa de metrô, dá mais ou menos 40 minutos, 45 minutos. Vou mostrar pra vocês. No início do dia, quando eu tava chegando no escritório, o pessoal tava montando as luzinhas de Natal. Eu até filmei um pouquinho e agora tá uma gracinha, deixa eu mostrar. E é assim, depois do Ação de Graça no Canadá, que acontece em outubro, dia 13, depois que passa, já é Natal. O dia de Ação de Graças aqui é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é em novembro, então meio que quase faz sentido, né? As coisas de Natal vêm depois do dia desse dia. Mas aqui no Canadá, é tipo assim, na segunda semana de outubro. Mas já tá tudo com Natal. Já tem a decoração de Natal, as lojas já estão cheias de coisa de Natal. Daqui a pouco, eu acho que agora no início de novembro, começa o mercado de Natal. Um dos vários. E é isso, a gente começa a entrar no clima de Natal meio cedo. Mas é muito gostoso, a gente adora. E, bom, vamos pra casa. Estou cansada. Quem trabalha de casa, eu trabalho de casa há 2 anos, remoto. Quando eu venho pro escritório, preciso interagir com as pessoas. É um desafio, mas é bom, é bom. Meu vício. O meu filmmaker e editor vai falar: o que aconteceu? Não tá alinhado. Por que você gravou? Enfim, eu também tentei ligar os 2 microfones e não consegui. De acordo com o Google, tá pedindo um update de firmware. Eu não entendo muito dessas coisas. Então vai ser o microfone da câmera mesmo. Espero que fique bom. Hoje eu tô sozinha em casa. O Vini foi pro escritório. E eu tive uma sessão de terapia hoje muito legal. E aí eu pensei, por que não trazer para o vlog? Hoje é quarta-feira. Vamos conversar um pouquinho sobre comparação. Assim, eu já venho fazendo terapia
com essa nova terapeuta há mais ou menos 2 meses. 2 meses e meio. Tá sendo, assim, libertador. Por favor, gente, façam terapia. É muito importante. A gente vai desfazendo camadas e entendendo alguns comportamentos que você não tinha nem ideia de onde poderia vir. Hoje a gente falou bastante sobre comparação, porque eu venho falando pra ela que eu sempre me senti que eu não sou suficiente, que nunca tá bom o que eu faço, que eu tenho medo de seguir novos caminhos, sempre com medo de falhar, falando muita frase eu não vou dar conta, ou eu não dou conta. Isso é bem ruim, assim, pra gente, sabe? É muito ruim pra mim, porque nesse constante ciclo de eu não vou dar conta, eu não sou boa o suficiente, eu vou deixando de fazer coisas, eu vou deixando de testar novas experiências no geral, até de trabalho, dia a dia, de vida, um esporte novo, enfim. É aquela velha história de querer ser perfeito em tudo que a gente faz, mesmo fazendo pela primeira vez na vida, né? E aí hoje a gente discutiu bastante de onde pode ter vindo isso. E aí eu falei muito sobre a minha época do ensino médio. Eu acho que muita gente que tá ali entre os seus 29 e 30 anos fez um ensino médio meio conturbado. Foi uma época em que cursinho pra pré-vestibular, enfim, essa coisa de passar em federal, era muito... Nossa, era muito intrínseco, assim, na sociedade. E você só ia ser bem sucedido se você fizesse uma faculdade federal. E comigo não foi assim. Eu fiz o ensino médio numa escola puxada, onde meio que tudo isso de me sentir perfeita, ter notas perfeitas e aparecer no ranking de, sei lá, melhor redação era importante pra mim. Mas isso acabou tomando proporções bem desnecessárias, eu diria, porque foi me moldando, né, pro que eu sou hoje. Então, no trabalho, eu dou 150% de mim. Em casa, eu dou 150% de mim. E no fim das contas, a gente só precisa ir lá e fazer, né? E aí, hoje, a minha terapeuta perguntou: me dê alguns exemplos em que você não se sentiu o suficiente, ou que você não se sentiu boa, você não ia dar conta. Eu listei várias coisas pra ela. Várias. Desde lá da época do ensino médio. Desde criança, inclusive. E aí ela falou, tá bom. Agora me lista momentos em que você se sentiu o suficiente. Eu parei. Aí ela, nossa, mas você tá demorando, né? Você não consegue listar? Aí eu falei, olha, eu tô com um pouco de dificuldade. E assim, gente, por que a gente se castiga tanto, né? Por que a gente não valoriza as pequenas coisas que a gente fez, ou as grandes coisas? Pra ela, tá, eu acho que o primeiro, assim, é que eu aprendi o francês em um tempo muito rápido, porque eu tinha que aprender. E eu me senti suficiente. Me senti boa. Aprendi, saí bem na prova. E aí ela falou, tá, que mais? Olha, foi uma dificuldade. Foi a sessão inteira ali, quase 1 hora, discutindo sobre isso. Aí ela falou, a comparação, ela é saudável quando ela vem de um lugar racional. Se ela vem de um lugar do automático, ela vai ser muito prejudicial. E o que ela quis dizer com isso? Vamos supor, você tá vendo... E as redes sociais, uau, é o ápice, né, da comparação. Então, se você conhece alguém, você, sei lá, essa pessoa viajou e você gostaria de viajar para aquele lugar também, e aí você fica se comparando, enfim, eu tô aqui trabalhando, não tô nesse lugar. Se você leva pro lado automático, você vai ficar insatisfeito com a sua vida. Você vai falar, eu vou sair do meu emprego, eu vou arrumar outro emprego que me paga melhor pra poder visitar lugar X. Mas se você leva pro lado racional, você entende aquilo como uma inspiração pra você ir lá, planejar, fazer o que tem que ser feito pra poder ir pra aquele lugar. Ou isso, eu dei um exemplo aleatório aqui de lugar pra visitar, mas pode ser relações, comparar relação de um casal com a sua relação, por exemplo. Pode ser prejudicial se você viver no automático. E aí você vai achar que o seu relacionamento não é bom, que o seu companheiro não é bom ou companheira. E isso vai levar a bastante discussões. Pode ser um bem material, enfim, diversas coisas. E está inerente no ser humano se comparar. E de novo, o problema não é se comparar. O problema é se comparar, se punir, porque você não tem aquilo, e continuar vivendo no automático. Então, para as pessoas que têm muito hábito de se comparar no automático, como eu,
pensa, recalcula a rota. Comece a ver isso mais no racional. Comece a levar essa comparação para outro nível, assim, em que você vai se sentir bem em estar se comparando. Existe uma linha muito tênue entre se sentir bem com a comparação e se sentir muito mal. Então, acho que hoje este trecho do vídeo é a minha primeira reflexão que eu trouxe pro canal. E lá no meu primeiro vídeo, eu falei que gostaria de trazer reflexões. E eu acho que a terapia ajuda muito a gente a colocar a vida em outra perspectiva. Sair um pouco do automático e começar a ver as coisas com outros olhos. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sou nenhuma guru ou sei lá. Eu trago as reflexões de forma muito orgânica e assim, sem pensar muito. Não teve roteiro isso aqui, então se eu tivesse sentado, escrito o que eu queria falar e tudo mais, talvez eu ia demorar demais pra gravar isso aqui. Então eu só sentei aqui na frente do sofá, tô no meu horário de almoço, falei, vai ser agora. Se você compartilha do mesmo sentimento, se você tá se sentindo vivendo no automático, vamos juntos, vamos juntas e compartilha nos comentários se você tiver algo pra adicionar. E é isso, obrigada pela atenção.